para conosco. Livro aos Hebreus, capítulo de número 12. Versículos do 1, obrigado, pastor, até o 3. Está escrito assim na Almeida Revista Corrigida: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Verso 3 e o último: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Senhor Deus e amado, sê conosco nesse momento, Senhor, de reflexão e de aprendizado da Tua palavra. Que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor ministre aos nossos corações como boa semente em boa terra. Sejamos receptivos, ó Deus, à Tua palavra. A mim, porta-voz, te peço, me ajuda a não lhe atrapalhar, mas que o Senhor conduza a Tua palavra ao Teu povo, do qual eu faço parte, e também desejo, Senhor, receber de Ti o que o Senhor tem a nós, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se assentar. Meus amados irmãos, nós lemos aí a carta aos Hebreus, o capítulo de número 12, os versículos de 1 a 3, no qual eu gostaria de compartilhar aqui com os irmãos alguns detalhes que eu acho enriquecedor, fruto de uma meditação particular, em momento de reflexão, em momento de meditação das Sagradas Escrituras. E me veio ao coração o desejo de compartilhar com os irmãos aquilo que o Senhor fez brotar em minha alma. E eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para o seguinte fato: em muitas ocasiões, aqui de forma introdutória, ou eu diria que nos últimos tempos, nos últimos anos, vamos assim dizer, eu tenho 32 anos de vida. 32 anos de vida e 32 anos em que eu convivo e habito, no meio da igreja. Portanto, apesar de pouca idade, eu já vi durante esses 32 anos tônicas ou máximas sendo pregadas em certas épocas. Houve uma época, e eu me lembro desta época, em que se falava muito de anjo, e eu não vou entrar nos detalhes. Quem viveu essa época sabe do que eu estou dizendo. Por onde se andava, se ouvia, por onde se pregava, os pregadores todos voltavam o assunto para isso. Então ficou ali um tempo se falando muito sobre essa questão, E aí passou-se, eu me lembro que houve também uma época em que falávamos bastante sobre arrebatamento da igreja, falávamos mais, e os cultos de ensino, nos cultos de domingo, na ceia, ficou um tempo em que só falava disso, qualquer pregador que vinha e pregava sobre esse assunto, e assim, irmãos, sucessivamente, pelo menos 2 ou 3 aí, 2 ou 3 períodos de temáticas diversificadas como essas, eu já pude, nesse período de vida, contemplar, pude ver, pude perceber isso. E nos últimos tempos é notório que tem se falado bastante, pelo menos a impressão que eu tenho é esta, sobre a vitória que temos em Cristo Jesus
quanto ao plano terreno, quanto à vida terrena, quanto aos desafios, quanto às batalhas, às lutas da vida terrena. É muito pregado, é muito falado, e não, nenhuma das ocasiões, irmãos, sem razão, tá? Nenhum dos temas que eu citei como exemplo. É certo que Deus é conosco, é certo que o poder do Senhor Jesus Cristo é nas nossas vidas para nos ajudar, inclusive nos nossos momentos de angústia, nos nossos momentos de dor, nos nossos momentos de sofrimento, nos nossos momentos de tristeza, né? É certo que o poder do nosso Senhor Jesus Cristo, ele é real, é manifesto, é visível e está, como eu diria, numa linguagem mais rudimentar, é para isso mesmo, para curar os enfermos, para libertar os oprimidos, para abrir porta de emprego, para abençoar a sua igreja na face da terra. Mas, e este mais, não é anulando estas verdades ditas. Como somos e do jeito que somos, às vezes, irmãos, limitamos ou acabamos nos esquecendo que a nossa chamada, que a nossa carreira como cristãos, como servos de Deus, não se limita somente ao plano terreno. Aleluia. E nos últimos dias, na última semana, presbítero Silas, tem me dado uma saudade muito grande, do céu, aleluia. Paulo diz que é incomparavelmente melhor estar com Cristo do que estar vivendo essas coisas boas aqui na terra. Não estou, irmãos, diminuindo o valor delas, mas quando em comparação ao que está proposto, o que está proposto é infinitamente melhor. Aleluia! E o que é que está proposto? Está proposto vida eterna, está proposto céu, está proposto glória, está proposto eternidade, está proposto felicidade, alegria, para todos sempre e de forma plena. Então um em contraponto com o outro, ou em continuidade do outro. E uma palavra veio em meu coração. O que nos vai fazer chegar aos céus é a mesma coisa que nos faz vencer as dificuldades da vida. Sabe o que é? É a fé em Cristo Jesus. Então veio assim, ó, fé no hoje e fé no porvir. A fé do hoje é a mesma fé, ou deve ser a mesma fé no porvir. Eu vou explicar. Vamos olhar para o texto. O texto ele começa com uma expressão dizendo assim, ó, portanto. E os irmãos sabem que eu gosto, né, de entender um pouquinho ali do que está escrito. E portanto é uma expressão que ela está fazendo referência, ela traz uma ideia de conclusão, ou melhor, conclusão de um raciocínio que vinha sendo seguido. Vou dar um exemplo. 2 mais 2 são, portanto, 4 menos 2 é matemática simples. Se 2 mais 2 são 4, portanto 4 menos 2 é 2. Eu inicio um raciocínio e explico ele, ou concluo ele, tá? Uma outra
usualidade desse termo é quando você explica ou dá motivos ao argumento anterior. Vamos olhar. É certo que a palavra, portanto, ela está conectando o que está sendo dito agora com o que foi dito anteriormente. Até aí, os irmãos estão entendendo? Se é uma palavra que está conectando o que vai ser dito agora com o que acabou de ser dito, significa que se a frase começa com ela, o que nós temos que fazer? Olhar o que foi dito. Porque o que ele vai dizer adiante está ligado com o que ele acabou de dizer logo atrás. Então volta comigo no capítulo 11. Olha o que está escrito aqui no capítulo 11. Você, por certo, já conhece o texto de Hebreus capítulo 11. É muito famoso esse texto. Hebreus capítulo 11 é a conhecida galeria dos heróis da fé. É o capítulo na Bíblia que vai trazer o significado da palavra fé. Vamos ler o versículo 1 do capítulo 11. Olha que verdade está escrita aí. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e é a prova das coisas que não se veem. O que é fé, irmão? É a prova das coisas que se esperam. Deixa eu fazer uma pergunta para você. O que é que você está esperando? Aleluia. O que é que nós estamos esperando? Eu quero tornar pessoal e não acusatório ou intimidatório. É simplesmente tornar pessoal. Então eu vou usar o termo você de novo. O que é que você está esperando? Pastor, eu estou esperando um milagre. Pastor, eu estou esperando a cura. Eu estou esperando a libertação do meu marido, ou da minha esposa, ou do meu filho. Eu estou esperando um carro novo que eu pedi. Eu estou esperando uma porta de emprego. E aí eu falo para você: por que é que você está esperando? Aí você me responde: porque eu tenho fé. Aleluia! E não é uma fé. Eu viajei no final de semana passado para Santa Catarina. E no caminho eu fui perguntando, conversando. Foi eu e o pastor Estevão. E a gente foi conversando. E uma das coisas, um dos assuntos que surgiu foi esse. Ele disse: mas vamos tentar ser prático. O que é fé? Aí eu brinquei com ele: é simples. É o substantivo do acreditar, do crer. Substantivo é nome, Estevão. A ação da fé é crer. E se a ação da fé é crer, quem crê, crê em alguém ou em alguma coisa. E é aí que está a diferença da nossa fé. Aleluia. Não sei se você já está entendendo. Porque o crente que crê, ele tem fé. E ele tem fé porque ele crê. E quem crê, crê em alguém. E o crente que crê, ele crê em Jesus Cristo. E é isso que é a diferença, Estevão. Tem gente que crê, mas não crê em Jesus Cristo. Tem gente que crê nisso, crê naquilo, crê numa coisa, crê noutra. Cada um crê no que quer. Mas nós fomos chamados a crer, a ter fé em Jesus Cristo de Nazaré. E a palavra de Deus me diz, Estevão, aleluia, que isso não vem de mim, isso vem dele, é presente dele, aleluia. O que eu e você estamos esperando? E se estamos esperando é porque cremos. Mas tem uma coisa: fé não é somente o firme fundamento. E é interessante chamar a atenção para isso, das coisas que se esperam. Porque quando alguém pergunta, você vai dizer: não, vai acontecer. Não é dúvida que vai acontecer, eu só estou esperando acontecer. Aí a pessoa fala assim para você: como que você sabe? É o firme fundamento. Eu estou firmado numa fé viva, sólida, em Cristo Jesus. Mas quem é esse Cristo? Cristo Jesus
é o que morreu na cruz do Calvário. Você nunca ouviu a história dele? Então eu vou te falar e falo para você aqui essa noite. Cristo Jesus andou por essa terra sem cometer nenhum pecado, e Ele orou por cegos, orou por surdos, orou por paralíticos. Ele fez milagres e maravilhas pelo seu poder, e é nele que eu estou esperando, é nele que eu acredito, é nele que eu creio. E eu sei que Ele tem poder, é só uma questão de tempo, e o que eu estou esperando vai chegar. Aleluia. A gente costuma dizer que fé é trazer do plano espiritual para o plano material, é chamar à existência o que ainda não existe. Sabe o que é isso? É a certeza dentro de nós, não há dúvida, vai acontecer, mais hora, menos hora, vai acontecer, eu só estou esperando. Eu repito, a ideia não é desestimular você dessa fé, porque ela é genuína, ela é bíblica, e nós precisamos manter ela viva em nosso coração. Mas ele traz uma segunda definição ainda, um complemento dentro da mesma definição. Ele diz o seguinte: fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e é a prova das coisas que não se veem. Aleluia, aleluia. Aí, irmão, eu vou dar um exemplo. Você está lá, trabalhando, aí de repente acontece um acidente, e você escapa ileso do acidente. Sabe o que o crente que tem fé vai dizer? É os anjos de Deus ordenados ao meu respeito cuidando de mim, é a mão do meu Deus me livrando deste mal. Aí alguém olha e diz assim: ora, não foi simples coincidência que você mudou de rota, que você mudou de caminho? Aí o crente que tem uma fé viva, ele diz assim: não foi não, foi o Espírito Santo, foi o GPS celestial que disse: engarrafamento à frente, muda de rota, porque você é meu escolhido. Aleluia. Prova isso. Aí você prova: eu creio, eu acredito. Está aqui a minha prova, é a minha fé, e é a minha fé em Cristo Jesus. Irmãos, e ele vai falando sobre isso. O escritor aos Hebreus entra depois do versículo 2 adiante, elencando vários homens e mulheres que viveram esta fé de forma genuína e linda. Quem já leu o capítulo 11 do livro de Hebreus? É um capítulo lindo de se ler, maravilhoso, impactante. Você fica comovido quando você começa a ver as coisas que estão escritas aqui. E é interessante, pastor Rogério, que os versículos eles começam assim: pela fé. Pela fé. Vou dar um exemplo. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. E aí vai. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu. Pela fé, ele habitou, e vai assim, pela fé, pela fé, pela fé. Houve uma época, e ainda é assim, aqui a gente ainda vive isso. Glória a Deus por isso. Às vezes eu converso algumas coisas com o pastor, abriu um segredo aqui. Aí ele fala assim: filhão, pela fé. É pela fé, não tem coisa que não dá para você ficar explicando muito. É pela fé.
eu participei de uma vigília Bom Samaritano, os irmãos já devem ter escutado falar, lá no sul. E aí o pastor responsável da casa de recuperação explicou lá o seguinte, que como é uma área muito retirada, rural, a energia não é constante, vive caindo, sabe? E aí no meio dos cultos, da vigília, dos trabalhos, ele falou que já chegou muitas vezes a perder toda a comida que fica lá na câmara fria, porque cai energia, a câmara fria esquenta, perde todo o alimento dos internos. E veja bem, irmãos, eles não cobram nada lá dos internos, é tudo de graça, vive de doações, de ofertas, os irmãos é que ajudam as famílias, é uma coisa, um trabalho muito bacana de se ver. E aí ele falou, irmãos, já tivemos muito prejuízos com isso, fora outras coisas. Aí eu comecei a orar, falei para Deus que nós precisávamos comprar um gerador, mas o gerador custa 200 mil reais. Como é que eu vou comprar um gerador de 200 mil reais? Aí ele disse que um cabra ligou para ele e falou assim, pastor, fiquei sabendo que o senhor está precisando de um gerador. Aí ele falou, sim, eu estou precisando. Aí ele falou, eu tenho um para vender. Aí ele disse lá as especificações, melhor do que o que ele precisava, bem melhor mesmo. Aí ele falou, rapaz, vai pedir uns 300 mil. Aí ele, do outro lado da linha, falou, mas quanto que você quer? Ele falou, quero 90 mil. 90 mil? 90, tá bom o preço. E ele disse que negociou como se ele tivesse, irmão. E ele falando assim, irmãos, posso ser bem sincero com vocês, com todo o coração, não é enganação, não é não, é fé em Cristo Jesus. Quando eu abri esse trabalho, foi por fé. Esse trabalho está aqui até hoje por fé, e esse trabalho vai continuar indo por fé em Cristo Jesus. Aí ele falou, irmão, o negócio é o seguinte, eu fechei lá, comprei o gerador. Aí ele postou as fotos, tá aí, já está funcionando. E a igreja se alegrou, e foi uma bênção, irmão. Aí depois que todo mundo se alegrou, ele falou, só que tem o seguinte, nós vamos ter que pagar. Porque nós não temos 1 centavo. Mas eu creio, irmão, não estava cheio o lugar, não estava. Tinha lá, talvez um pouco mais do que o que tem aqui. Irmãos, eu vi um milagre acontecendo. O povo levantando e falando, pastor, eu dou tanto. O outro, eu dou tanto. Pastor, eu vou dar tanto. E a banda tocando, os irmãos cantando. E, irmãos, eu e o Estevão me cutucou e falou assim, rapaz, você está vendo que o pastor está lá em lágrimas, porque ele estava sentadinho assim, ó. Você está vendo que ele está chorando, feito uma criança? Eu falei, eu estou vendo. Ele falou, sabe o que é isso, cara? É a fé genuína, é a alegria de viver debaixo da fé, e que ver que Deus não desampara aqueles que creem no seu nome. Deus é lindo e é maravilhoso, irmãos. E aqui na galeria dos heróis da fé, você vai ver um monte de coisa. E quer ver, eu separei um aqui, ó, alguns que eu acho legal de ler, acho legal, impactante. Quer ver, ó, um trechinho, 32. E que mais direi? Depois de ele já citar vários exemplos. Faltar-me-ia tempo, contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais pela fé, irmão, presta atenção, venceram reinos. Você tem ideia do que é isso, irmão? Nós somos iguais, sabia? Recentemente, ó, vencemos o reino das trevas. Os da casa vão entender, aleluia! Aí, veja aí comigo, verso 33, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões. Olha o 34, apagaram a força do fogo, Oséias. Isso aqui me mexeu comigo. O texto não está dizendo que apagou o fogo. Aleluia, aleluia, aleluia. O texto está dizendo que apagou a força do fogo, a fé deles.
teve fornalha, teve fogo, o fogo estava lá, e diz que estava bem ardido, mas Jesus apagou a força do fogo. Da fraqueza, quando eles achavam que já não tinham mais condições de se levantar para batalhar, diz a palavra de Deus que da fraqueza tiraram forças. Pela fé fizeram isso, pela fé na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. As mulheres, olha as mulheres, pela fé elas receberam os seus mortos, mas ressurretos. Eles tinham morrido, mas pela fé foram ressuscitados, e elas receberam eles vivos de volta. Pela fé uns foram torturados, não aceitando o seu livramento. Não, eu fico aqui. Nos anais da história da igreja, narrativas a respeito disso, eu vou seguir, porque tem muita coisa. Vejam o versículo 35, para alcançarem uma melhor ressurreição. Outros experimentaram os escárnios, os açoites, até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, eles foram tentados, mortos a fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras. Ninguém dava nada para eles, irmão Edson, olhando para a vestimenta deles. Desamparados, aflitos, maltratados, homens dos quais o mundo não era. Pastor Samuel, olha o que está escrito aqui, Pastor Samuel. Pela fé eles fizeram coisas tão extraordinárias, que o escritor conclui, inspirado pelo Espírito Santo, de que o mundo não era digno de ter esses homens e mulheres no meio deles. Sabe, só pela fé, crendo em Jesus, crendo em Deus, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra, e todos estes, tendo tido testemunho, pela fé, não viram a promessa final. Verso 40 e último do capítulo 11. Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Em resumo, esse texto aqui está querendo dizer o seguinte: Deus começou com eles o trabalho da fé, aleluia, mas somente com a gente, somente com nós, a igreja de Cristo, é que o trabalho fica completo. Você está entendendo em que nível que nós estamos comparados, que nós estamos elencados? Entende agora? Você entende como que os céus olham para mim e para você? Como a continuidade daquilo que foi iniciado. Agora vamos para o verso 12. Diante de tudo isso, olha o que está no verso 12. Portanto, aleluia, se fé é o que está aí, Xande, se esses homens e mulheres fizeram tudo o que fizeram pela fé, Xandão, assim sendo, conseguinte, desse modo, aí começa, pastor Samuel, nós também, agora vem para nós, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Essas testemunhas, irmãos, na verdade não é o testemunho de nós, é o testemunho da fé. Se você olhar no verso 2 do capítulo 11, volta lá, olha lá,
porque por ela quem? Pela fé, os antigos alcançaram testemunho. Então quando o escritor escreve isso aqui no capítulo 1, ele está dizendo assim, ó, diante do exemplo deles é que nós estamos rodeados. Não tem como escapar, eles deixaram testemunho de que a fé é a fé. Eu vou repetir isso aqui, que talvez numa outra linguagem fica melhor. Eles deixaram testemunho, eles deixaram constatado, eles deixaram evidente, eles deixaram explícito que pela fé os demônios vão embora, que pela fé você vai em nome de Jesus vencer as dificuldades, que pela fé você vai ser curado, pela fé você vai ser abençoado, pela fé o seu filho vai ser recuperado. Pela fé, bota o maior problema que você está vivendo aí, você vai vencer em nome de Jesus. Glória a Deus. Por quê, pastor? Porque tem uma nuvem de testemunhos, uma nuvem de exemplos. Nuvem é quantidade grande. Aí, irmãos, isso aqui, eu não sei, pastor, talvez o pastor me ajude a identificar, o Ricardinho também, o que significa, qual o nome que se dá para esse trecho aqui do versículo, quando ele entra nisso. Eu sei que é uma explicação de um raciocínio, é um adicional do raciocínio, porque o raciocínio é, portanto, nós também. Aí ele entra nesse complemento, que é quando ele abre a vírgula. Quando ele fecha a vírgula, ele volta à continuidade da fala. Portanto, nós também deixemos todo o embaraço. Mas antes dele ir por deixemos, ele põe esse complemento. Aposto explicativo, era esse o nome, pastor. Eu sabia que era explicativo, mas não sabia o primeiro aí. Obrigado, viu, pastor? Tá vendo? Pastor é uma benção. Meu pastor. Ele põe esse aposto explicativo. E esse aposto faz toda a diferença. Lá na gramática a gente entende assim que talvez você pode seguir, aí o raciocínio não vai ser ferido se você não pôr. Mas tem certas ocasiões, irmão, você tem que pôr. Isso eu vou explicar para você. Porque talvez você olhe para dentro de você e fale assim: mas quem sou eu? Às vezes a luta está tão grande que você se enxerga como uma coisa minúscula nesse universo. Mas você vai ver no capítulo 11 que tem muitos ali que nem foram ditos os nomes. Por quê? Porque eles eram pessoas que fizeram grandes coisas pela fé, e não porque tinham um nome grande, ou porque eram grandes. Sabe o que significa? Que eu e você podemos vencer, e vamos vencer pela fé. Aí ele diz, já que nós estamos diante desses exemplos, nós também devemos deixar todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, para correr com paciência a carreira que nos está proposta. Meu irmão, esse correr, eu fiquei pensando nisso. Aí eu fiz um exercício de pensamento, raciocinando. Eu perdi alguns quilinhos na corrida, correndo. Funciona, tá, irmãos? Sei, tá? Vai correr que funciona. Deus pode operar esse milagre também, se você crer, tá? Mas o milagre que Deus vai operar na sua vida a respeito disso é te dar energia para você acordar e ir correr. Brincadeiras à parte, mas eu não corro, irmão. Não dá certo correr olhando para trás. Eu não dá certo correr assim, ó. Por que não dá certo? Uma razão simples. Você não vai conseguir manter a linha correta. Você vai naturalmente fazer uma curva para o lado em que a sua cabeça está inclinada. Segundo motivo, você não está vendo o terreno que você está correndo. Provavelmente algo vai surgir no meio do caminho e você vai se quebrar todo.
E não faz sentido correr olhando para trás. Quem corre normalmente fica com o seu corpo voltado para frente. Mesmo olhando para trás, talvez você olhe e fale assim: pastor, mas olhar para o lado dá. Também não dá, né, Alex? Você pode até dar uma olhadinha, mas aquela olhadinha que você der é perigosa, porque é bem naquela olhadinha que uma pedra que estava ali, ela não surgiu não, ela já estava ali. Foi você que não viu, porque você distraiu, olhou para o lado, olhou para o outro, e aí tropeçou na pedra. Então ele fala assim: olha, corramos. E aí eu fiquei pensando nisso, irmão. Para correr tem que correr olhando para cá. Aleluia. Lucas, para correr tem que correr olhando para frente, meu irmão. Não corre olhando para trás não, irmão. Deixa o que aconteceu no passado, porque se você correr olhando para trás, você vai se quebrar. Não corre olhando para o lado, porque quem corre olhando para o lado está distraído, está sem foco. Pode ser que surja coisas no meio do caminho que vai fazer você cair. Quem corre, corre para frente. Não corre para trás, não corre para o lado, corre para frente, vai para frente. E aí eu me lembro de novo de um ensino do pastor, que eu falei para ele, falei: pastor, e quando a gente não souber o que fazer, ele diz: corre, 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 não para, só vai, só vai, só vai, porque Deus é com você. E aí ele fala o seguinte: corramos com paciência. Estudando o Salmo 41, é o Salmo 40, né? Esperei com paciência no Senhor. Salmo 40. Estudando lá, ele fala sobre a paciência. Ele fala sobre esperar. Na minha cabeça, paciência já era esperar. Aí, para mim, o Salmo 40 ele era contundente, ele era redundante, aliás. Ficava chovendo no molhado. Aí ele dizia: esperei com paciência. Aí eu falei: não, mas peraí, se esperar é uma ação, e existem formas diferentes de esperar, eu preciso entender isso aqui. Irmão, para poder entender isso, aí eu fui entender o que é paciência. Aí eu descobri que paciência, Zé Carlos, é a virtude de suportar os dissabores da vida, enquanto se espera, até que aconteça o desejado. Então, lá no Salmo 40 ele fala assim: olha, eu esperei, mas eu não esperei assim, agitado, ansioso. Não, eu esperei suportando. É isso que ele escreve lá. Eu estava suportando, estava difícil, mas eu estava suportando as aflições. Aí aqui ele já não fala de esperar, aqui ele fala de correr. Ele diz assim: olha, corramos. Pastor Rogério, ele não fala para parar quando as dificuldades vêm, aleluia. Alex, ele não fala para a gente desistir. Ele não fala para a gente dar uma paradinha para ganhar fôlego. Ele não fala para a gente parar e conversar com alguém. Ele não fala para a gente dar uma respirada, fazer uma massagem para não dar cãibra. Não, ele não fala nada disso. Ele fala assim: olha, corre com paciência. Ou significa, mesmo que venha dificuldades, mesmo que venha os contrapontos, mesmo que venha as barreiras, tenha paciência. Significa dizer: suporta as dificuldades, suporta e não para de correr. A carreira que nos está proposta. Qual é a carreira que nos está proposta, irmão? Eu vou te falar. Jesus. Diz a palavra de Deus: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Jesus dizendo: eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai, se não for por mim. Carreira, por isso que a gente costuma dizer aqui, irmão, correr a carreira cristã. Nós temos que correr ela.
correr na fé em Cristo Jesus, correr com Cristo, correr olhando para Cristo. Aí ele, no verso 2, ele fala, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Por isso que eu falei, irmãos, que você e eu, a nossa fé, ela tem que ser fé no hoje, mas fé no porvir. Jesus, ele é autor, ou seja, nele se inicia a nossa fé. É em Jesus que a gente inicia a crer, que a gente inicia a nossa fé salvífica. Ele começa tudo isso em nós, e consumador, nele ela se faz plena, nele ela é perfeita, nele ela se exaure, nele ela se completa. Autor, lá na cruz, consumador, quando nós nos encontrarmos com ele lá no céu. Você não entendeu? Irmão, isso aqui é lindo, é forte, é muito bom, é gostoso. Você precisa compreender isso. A mesma fé, Mateus, que te garante, que te dá certeza, que é o firme fundamento de que vai acontecer, é a fé que garante que a trombeta vai soar. Nele ela começa, e é nessa jornada que nós estamos vivendo, é a autoria dessa fé, mas vai chegar o dia em que ela vai ser consumada, nós vamos alcançar a plenitude dela. Que dia vai ser? O dia que eu não só vou estar vendo, mas eu vou estar junto do meu Senhor. Fé no hoje, Jesus vai fazer, foi Jesus que curou, foi Jesus que libertou. Mas se Jesus não curar, como foi nos heróis da fé, não tem problema, é melhor estar com Cristo. Aí eu lembrei da irmã Eva, irmão. O que ela cantava lá no hospital com câncer lá. Se Deus fizer, Ele é Deus. Olha a fé da mulher, irmão. Está comigo aqui, Jesus. Mas e se Ele não fizer? Ele continua sendo Deus. Quase que em outra expressão ela dizendo assim: se Ele fizer, eu continuo caminhando com Ele aqui na terra. Mas e se Ele não fizer? Eu vou me encontrar com Ele lá nos céus. De todo jeito eu estou com Ele. Aleluia. Agora eu lembrei de você, pastor Juliano. Um dia, lá no Imperial, o pastor Juliano definiu um dos versículos que mais me intrigava na vida. Quando Paulo fala que nós somos mais que vencedores. Irmão, raciocina comigo. No futebol, quem que vence? Quem ganha o jogo. Tem como ser mais do que quem ganha o jogo? No campeonato do futebol, quem que é o vencedor do Brasileirão? Quem que foi o vencedor do Brasileirão do ano passado? Alguém sabe? Irmão, pode falar aí, irmão. Vocês assistem, irmão. Atlético Mineiro foi campeão. Ele venceu o campeonato. Ele venceu a carreira que foi proposta ali, não venceu? Venceu. Tem como ser melhor que o Atlético Mineiro? E vamos pensar numa corrida. Uma corrida. Usain Bolt. E aí venceu, chegou em primeiro, ganhou a medalha de ouro. Tem como ser mais que o vencedor? Raciocina, irmão, que essa proposta de Paulo ela é absurda. Mas aí eu entendi aqui, pastor Samuel. Olha o que ele fala. Em Cristo é que nós somos mais que vencedores. Em Cristo, pastor Carlos Tomás, é que nós somos mais que vencedores. Sabe por quê? Porque com Ele estamos aqui na terra, e Ele vai nos dando vitória nas dificuldades que vão se levantando na nossa vida, no nosso dia a dia. Pela fé a gente vai vencendo, pela fé nele, e aí Ele vai nos dando vitória. Mas e se chegar a hora e a gente não vencer, e a gente morrer? Não tem problema. Por quê? Porque não é derrota, é vitória de novo, porque nós vamos estar com Ele na glória. Sabe o que significa dizer? O crente em Cristo Jesus, pela fé, nunca perde. Aleluia! Não estou
estou pregando triunfalismo, irmão. Eu estou pregando aqui uma verdade bíblica. Se eu venço aqui na terra, nos olhos humanos, eu sou vencedor. Mas e se a doença me consome? Não tem problema, porque em Cristo Jesus eu sou mais que vencedor. Eu vou me encontrar com Ele lá nas mansões celestiais. É fé no hoje, irmão, e fé no porvir. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus do mesmo jeito. Se Deus me curar, eu caminho com Ele. Se Deus não me curar, eu me encontro com Ele. Se Deus me abrir a porta de emprego, eu estou caminhando com Ele e vou trabalhar com Ele. Mas se Ele não abrir a porta de emprego, não tem problema, eu vou me encontrar com Ele. E onde eu me encontrar com Ele, nada vai me faltar. Nós temos fé para o plano terreno, mas não podemos esquecer da fé no porvir, porque o porvir é muito melhor. Mesmo que Deus cure, mesmo que Jesus liberte, mesmo que Jesus transforme, mesmo que Jesus faça tudo que você sonha, ainda assim o porvir é melhor. Vocês estão entendendo isso, irmão? Fé no porvir. Eu estou falando do céu. Lá não tem mais choro, irmã Selma. Gleides, lá não tem mais choro. Vai ter como pastora, lá não tem mais dor. Pastora, lá não tem mais dor. Lá, meu irmão, a morte não nos vence mais. Lá a tristeza, pastor Silas, não domina mais sobre a minha mente, sobre o meu coração. Lá não tem mais fome, evangelista Luiz. Lá não há noite, lá não há escuridão, lá não há trevas. O céu é melhor, o porvir é melhor. O melhor do porvir é Jesus. É por isso que ele coloca assim, ó: corre para Jesus. Aonde é que Jesus está na figura descrita no livro dos Hebreus? Continua lendo, você vai ver. Ele está na destra do trono do Pai. Que lugar é esse? É o céu, é o porvir. Ele fala: corre aqui com fé, suportando, não para, não olha para trás, não olha para o lado, não faça nada disso, olha para Jesus. Tenha fé em Jesus, não tire os olhos de Jesus. Vai para Jesus, lembra de Jesus. Eu quero encerrar as minhas palavras aqui dizendo: o céu é melhor.